Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais este Encontro com Deus. Aqui estamos realmente para algum momento, algum tempo de oração, algum tempo de louvor ao nosso Deus, mas também para abrirmos a palavra de Deus e procurarmos o alimento que vem através do Espírito Santo até à nossa vida. Meus queridos amigos, em nome desta equipa Novo Tempo Portugal, eu quero agradecer a sua presença e dizer-lhe que é muito bem-vindo a este Encontro com Deus. Esta noite vamos começar, como é nosso hábito, com o cântico, com o louvor. Esteja à vontade. Se realmente sentir esse gosto, esse prazer de cantar, de louvar o Senhor, então aí onde estiver, que o faça. Se preferir apenas ouvir este cântico enquanto que medita em cada palavra ou em cada estrofe deste cântico, você também o poderá fazer. Que Deus o abençoe nesse mesmo propósito. Meu Deus e eu andamos pelos prados, quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. É muito bom, na realidade, podermos cantar e louvar ao nosso Deus. Mas realmente o louvor a Deus deve também ser precedido da oração e do estudo da sua palavra. Por isso eu convido agora então a inclinar a sua fronte para orarmos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque uma vez mais, em paz, podemos iniciar este encontro contigo. Oh, querido Pai, que bênção maravilhosa podermos abrir a Tua Santa Palavra, procurar obter através dela algumas respostas que venham ao encontro das nossas reais necessidades da vida espiritual. Por isso pedimos-te a bênção do Teu Santo Espírito e estes favores te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, nós começamos esta nova série de temas agora sobre as dádivas de Deus à nossa vida. E esta noite vamos falar realmente sobre mais uma dessas grandes dádivas, essas dádivas que vêm de Deus para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas. A oração, o estudo da palavra e o louvor a Deus são três experiências maravilhosas na vida cristã. Essas três coisas juntas proporcionam-nos uma das mais ricas bênçãos,
a comunhão com Deus. O dom da vida, tal como dissemos na quarta-feira passada, é a primeira dádiva de Deus ao homem. Hoje vamos falar daquela que talvez possa ser considerada a segunda grande dádiva de Deus, a comunhão com Deus. Ao lermos o livro de Gênesis, vamos observar que no princípio, quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim do Éden para o guardar e dele cuidar. O homem não foi criado para uma vida de ociosidade, mas Deus providenciou uma ou mais atividades tendo em conta a realização e o bem-estar do homem e da mulher. Deus dividiu o tempo, dando ao homem 6 dias para o trabalho, reservando um dia para o descanso e para a santificação. No entanto, temos na Bíblia algo que nos dá uma ideia de uma comunhão diária entre Deus e o homem que Ele criou. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Está logo aqui no princípio da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A ideia com que ficamos pela leitura deste texto é que desde o início, lá no Éden, Deus procurava relacionar-se com o homem. Havia um tempo específico para isso. A Bíblia fala da viração do dia. Ora, se o dia, segundo Gênesis, era composto por uma manhã e por uma tarde, sendo a manhã a parte clara e a tarde a parte escura do dia, então a conclusão a que chegamos é que pela viração do dia, ou seja, quando o sol nascia ou então quando o sol se punha, Deus vinha ao encontro do homem. Adão e Eva recebiam diariamente a visita de Deus, pelo menos para um momento de comunhão e de intimidade. Imaginem só aquele momento, como Adão e Eva ansiavam por esse tempo de comunhão com Deus. Como seria esse tempo de comunhão com Deus? Nós não sabemos ao certo, mas com certeza que era um momento de grande elevação espiritual, onde havia louvor, onde havia adoração, onde Adão e Eva, em tom de gratidão, falavam com Deus. E assim era cada dia. E assim também crescia a felicidade no coração daqueles 2 filhos de Deus. Ah, meus amigos, não pode haver vida feliz sem comunhão com Deus. Na segunda parte do texto que há pouco lemos, Gênesis capítulo 3, versículo 8, tal como acabamos de ler, a Bíblia diz que Adão e Eva, ao ouvirem a voz de Deus, esconderam-se da sua presença. Ou seja, eles não estavam mais presentes para o momento da comunhão com Deus. E perguntamos, por quê? Pois é, Adão e Eva haviam pecado e agora sentiam vergonha de se apresentarem diante de Deus. Eles fugiram da comunhão com Deus. Haviam pecado e sentiam vergonha. E até ao dia de hoje tem sido assim. Aquilo que afasta o homem da comunhão com Deus é o pecado. No livro do profeta Isaías, nós lemos sobre essa separação ou sobre aquilo que nos pode afastar de Deus. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Mas procure na sua Bíblia, vamos dar um tempo, procure na sua Bíblia, Isaías 59, 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Se ficássemos por aqui com este texto, então chegaríamos à conclusão de que o pecador estaria irremediavelmente afastado da comunhão com Deus. Mas na verdade não é assim. Porque se lermos o versículo anterior, vamos constatar que Deus deseja restabelecer a comunhão com o homem. Veja agora o que está escrito no verso anterior, Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. É verdade, o pecado afasta-nos de Deus, o pecado atrapalha a nossa relação com Deus. Mas através de Cristo, a possibilidade de haver comunhão entre o homem e Deus foi restabelecida. E por isso, o Senhor nos diz agora, como lemos, que Ele está à espera para nos ouvir e que a sua mão está estendida para nos acolher. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo fala-nos dessa reconciliação. Vamos ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Depois diz que, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. E então termina, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este texto é, na verdade, de uma riqueza indescritível, pois, através dele, o Senhor diz-nos que deseja a nossa reconciliação com Ele por meio de Cristo. Ou seja, Jesus é a ponte que nos leva de volta a Deus e nos devolve a possibilidade de termos comunhão com Deus. A vida de um filho ou de uma filha de Deus é uma batalha constante, principalmente no campo espiritual. Manter-se forte espiritualmente, com a fé viva, é a única maneira de permanecer vitorioso nessa batalha. E esse é o grande desafio. Que ninguém pense que sairá vitorioso neste conflito que se manifesta dentro de nós, entre o bem e o mal, sem a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o pilar para a vida cristã. Por isso, o apóstolo Paulo deixa o alerta quando ele diz, lá em 1 Coríntios, que aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. É verdade, ninguém é suficientemente forte para prescindir da comunhão com Deus. Não há força espiritual sem Cristo. Ninguém vence a tentação se não tiver comunhão com Deus, através da sua palavra e pela oração diária. É este encontro diário com Cristo que nos torna fortes espiritualmente. Jesus Cristo, Ele próprio tinha consciência disso quando assumiu a natureza humana. A Bíblia mostra-nos Cristo muitas vezes em oração, no cimo de uma montanha ou num lugar à parte, num lugar sossegado, em comunhão com o Pai. Logo no início do seu ministério, Ele esteve 40 dias e 40 noites num lugar deserto, em jejum e comunhão com o Pai Celestial. Esse episódio
É-nos relatado lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Depois de todos esses dias, o diabo apareceu para o tentar. Vejam só como o inimigo atua. Ele percebeu que depois de tanto tempo de jejum, 40 dias, Jesus estava fisicamente enfraquecido. E então foi por aí que o diabo atacou. O diabo sempre faz isso. Ele espreita-nos. Ele tenta perceber as nossas fraquezas. Ele procura o tempo certo para desferir o golpe. É como a serpente que se esconde à beira do caminho e que ataca sem que a vítima se aperceba. O diabo percebeu que depois de 40 dias de jejum, Jesus estaria enfraquecido fisicamente. Então, ele vai tentar Jesus. E de que maneira? O diabo lhe diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O inimigo achava que seria fácil fazer com que Jesus caísse naquela tentação, porque pensou que Jesus estava fraco, vulnerável. Mas Cristo estava forte, porque esteve todo aquele tempo em comunhão com o Pai. E quem está em comunhão com o Pai nunca está fraco espiritualmente. Agora veja como Jesus responde àquela primeira investida do diabo. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha consciência da necessidade do alimento espiritual, do alimento da palavra de Deus. Por isso, ele responde dizendo: o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Satanás ainda investe por mais 2 vezes contra Jesus e é sempre derrotado. Repare que Cristo volta sempre a sua atenção para a palavra de Deus. Jesus responde sempre: está escrito, e responde sempre citando a palavra de Deus. Quando eu penso neste episódio e da forma como Jesus responde a Satanás, usando sempre como espada a palavra de Deus, eu penso assim: Cristo estava muito familiarizado com as Escrituras. Faz-me lembrar aquele texto que tantas vezes repetimos de cor. Você lembra-se? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso está lá no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Aquele que tem a palavra de Deus em seu coração é aquele que passa tempo em comunhão com Deus. E aquele que passa tempo em comunhão com Deus, tal como Jesus fez enquanto viveu com a nossa natureza humana, está preparado para vencer as tentações do inimigo. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus convida-nos para a comunhão com Ele, porque sabe que essa é a única forma de resistirmos ao inimigo e permanecermos firmes. Eu gostaria hoje de chamar a vossa atenção para mais um texto bíblico que encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 4. Vamos ler Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A maioria das pessoas, quando olha para este texto, ficam com uma ideia pouco clara acerca daquilo que realmente o texto nos quer mostrar. A ideia com que ficamos à primeira vista é que o Senhor nos exorta para que resistamos com todas as nossas forças ao diabo, e então ele acabará por nos deixar em paz. Bom, na verdade o texto diz isso. Só que isso não é tudo.
Muitos supõem que as investidas de Satanás se limitam às tentações para que pequemos. Isto não é verdade. Na maior parte das vezes, aquilo que o diabo faz é procurar distrair-nos para nos afastar da presença de Deus. E hoje em dia, o inimigo usa uma grande diversidade de instrumentos para tentar distrair-nos. O diabo distrai os filhos de Deus com muita coisa e até com muita coisa que é absolutamente lícita. Eu vou dar apenas um exemplo de como ele procura distrair os filhos de Deus. Vamos pensar em alguém que consome a maior parte do seu tempo livre para estar na internet, no Facebook, ou então pesquisando. Eu não estou a falar de coisas impróprias que poluem os sentidos, que poluem a mente. Não, eu estou a falar de coisas lícitas e até úteis. Mas se isso o afasta da comunhão com Deus, sem querer, essa pessoa está a cair numa cilada que mais tarde ou mais cedo resultará no seu enfraquecimento espiritual. Sim, Satanás é especialista em criar as circunstâncias próprias para obstruir o nosso progresso espiritual, multiplicando tarefas e passatempos em nossa vida diária, de modo que não sobra tempo para a comunhão com Deus. Há pouco eu disse que a maioria das pessoas, quando olha para o texto de Tiago 4:7, ficam com uma ideia pouco clara acerca daquilo que realmente o texto nos quer mostrar. Mas vamos então voltar ao texto para percebermos a ordem em que o Senhor coloca cada coisa. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repare bem, o texto começa por nos falar de sujeição a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago não nos diz que a nossa primeira ação deve ser o resistir ao diabo. O resistir ao diabo vem depois. Ele diz-nos que, primeiramente, precisamos de nos sujeitar a Deus. A palavra sujeitar significa colocar-se sob a autoridade de outrem. E aquele que se sujeita a Deus, aquele que se coloca sob a autoridade de Deus, é o que tem noção do quanto depende de Deus. Do quanto depende de Deus para sair vitorioso na luta contra a tentação, na luta contra o pecado. Então, esta pessoa que está disposta a sujeitar-se a Deus, compreende perfeitamente que necessita de ter comunhão com Deus para se fortalecer espiritualmente e resistir ao diabo. Eu posso mesmo afirmar que a comunhão com Deus é a fórmula eficaz para uma vida vitoriosa com Cristo. Porque quem não tem comunhão com Deus, quem não tem tempo para orar, para estudar a palavra de Deus, nunca será vitorioso na luta contra o mal, contra a tentação, contra o pecado. O êxito na vida cristã não depende da nossa força, do nosso esforço, mas depende totalmente do poder que vem de Jesus. Sabe, eu costumo dizer que o maior problema na vida cristã não tem que ver só com a não resistência ao diabo, mas sim com a nossa resistência a Deus. Você perguntará, resistência a Deus? É possível alguém resistir a Deus? Como se resiste a Deus? Ah, sim. Quantos hoje estão resistindo aos apelos do Espírito Santo que nos chama para a comunhão com Deus? Quantos estão desistindo da oração, do estudo da palavra de Deus? Quantos até concordam que necessitam da oração e do estudo da palavra de Deus, da comunhão com Deus, mas na prática estão longe de tudo isso? Meus queridos amigos,
Nós temos sim que resistir ao diabo. E a nossa resistência tem de ser completa. Mas ela só está completa se nos sujeitamos a Deus. Eu quero concluir esta noite com um dos mais belos quadros bíblicos de comunhão com Deus. Numa ocasião, Jesus falava ao povo. Esse episódio ficou conhecido como o Sermão da Montanha. A certa altura, Jesus fala de comunhão e, em particular, de um dos aspectos da comunhão com Deus, a oração. Em primeiro lugar, Jesus denuncia a hipocrisia que existia naquele tempo no tocante à comunhão com Deus. Ele diz: não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus estava a falar de uma falsa comunhão baseada apenas na aparência. Mas o que vamos ver a seguir? Encontramos esse texto no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que é que temos aqui? Jesus está a falar daquele momento especial quando um filho ou uma filha de Deus está a sós com seu Pai Celestial. Entra no teu quarto. Isso é comunhão com Deus. Esse é o tempo quando estamos a sós com Deus. O quarto representa o lugar de maior intimidade, o lugar onde estamos apenas com aqueles que nos são íntimos. Depois vamos ver ainda algo mais. Ele não diz que Deus responderá sempre como desejamos, mas diz que Deus está presente naquele momento, vendo-nos em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Teu Pai que te vê em secreto. Foi isso que Jesus disse. Deus contempla lá do seu trono celeste, cada um dos seus filhos e filhas que a Ele se achegam para a comunhão. No final, Jesus diz que Deus, o Pai, te recompensará publicamente. Que recompensa é essa? A maior recompensa que obtemos da comunhão com Deus é o efeito que essa mesma experiência produz na nossa vida. Ou seja, a força espiritual que nos mantém firmes e vitoriosos no momento da tentação. Jesus diz que a recompensa se torna pública. E por que razão se torna pública? Porque o efeito dela é visível na vida do que está em cada dia em comunhão com Deus. Você pode até não perceber, mas os outros verão a diferença na sua vida porque está em comunhão com Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus hoje nos convida a refletir sobre a nossa experiência de comunhão. Temos nós ido a Jesus cada manhã ou em cada final de dia, como acontecia com Adão e Eva pela viração do dia? Percebemos nós a necessidade de estar com Jesus em oração, lendo ou ouvindo a palavra de Deus? Nunca é tarde para recomeçar uma nova experiência de comunhão com Deus. Sim, aceite o convite que hoje Jesus lhe faz. Quem sabe, eu hoje estarei a falar com alguém que há muito tempo não procura a comunhão com Deus. Alguém que se afastou de Deus. Não importa qual o motivo. Eu hoje quero dizer-lhe que nunca é tarde para irmos a Jesus. Não, nunca é tarde para recomeçarmos.
Nunca é tarde para começarmos uma nova experiência de comunhão com Deus. Sim, comece hoje mesmo. Jesus te diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai que te vê secretamente te recompensará publicamente. Eu hoje quero orar com você, meu querido amigo, minha querida amiga, com você, quem sabe que há muito tempo deixou de sentir vontade de falar com Deus, de ler a sua palavra, mas que esta noite sente que Jesus o está convidando para esta maravilhosa experiência de comunhão com Deus. Eu convido a inclinar agora a sua fronte, onde estiver. Apenas por breves instantes, eu irei pedir ao Senhor que nos ajude a sentir sempre essa vontade de o buscarmos de todo o nosso coração. Você deseja que eu ore segundo este propósito também por si? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, esta noite nós te somos muito agradecidos por esta dádiva, esta possibilidade que nos dás de podermos ter comunhão contigo. O nosso coração se sente grato porque na tua palavra tu nos dizes que o teu ouvido não está endurecido, que a tua mão está estendida, não está encolhida para nos atender, Senhor. E nós percebemos esta noite quão importante é na vida a comunhão contigo, Senhor. Termos aquele tempo, tal como no passado, no princípio, os teus filhos tinham, pela viração do dia. Oh, Senhor, nós queremos também, Senhor, desfrutar desse privilégio cada dia e faz-nos constantes nesse propósito. Oh Pai querido, aceita esta noite cada amigo e cada amiga que sinceramente sente que necessita de recomeçar na sua vida uma nova experiência de comunhão contigo. Oh Pai, que tu recebas esse teu filho, porque eu sei, Senhor, que os teus braços estão estendidos para o receber. E nesta noite nós oramos, Senhor, por todos, para que o Senhor renove em nós este sentido de necessidade de estarmos de facto cada dia em comunhão contigo. Que possamos encontrar esse momento e que tu nos ajudes grandemente para que realmente isso aconteça na nossa vida. Pai querido, esta noite pedimos-te a tua bênção de paz, a bênção para todos estes queridos que estão conosco e pedimos-te estas graças em nome de Jesus. Amém. Meu estimado amigo, ainda iremos cantar o hino de louvor a Deus, mas eu desde agora eu quero despedir-me de todos vós, desejando-lhes uma noite descansada, um sono tranquilo e que na próxima quarta-feira possamos sentir este mesmo desejo de aqui estar. Eu fico à sua espera. Que Deus o abençoe. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro
amigo, tão grandioso em compaixão. Atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.